E agora nós estamos em contato com o nosso convidado, locutor esportivo, tem uma grande caminhada aí pelos grandes veículos do nosso Brasil, Claudemir de Oliveira Andrade, simplesmente conhecido como Oliveira Andrade. Oliveira, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Teletema, Espaço da Inclusão. Tudo bem? Boa tarde, Felipe. Prazer é todo meu. Estou à sua disposição e à disposição aí dos seus ouvintes. Oliveira, fala um pouco pra gente, né, na sua caminhada aí, por que você decidiu entrar para esse mundo do jornalismo esportivo, né? O que te levou a esse caminho? Olha, na verdade, o que me levou a ser um profissional do microfone, vou colocar assim. Eu acho que as pessoas, algumas não descobrem a sua vocação ou demoram muito para descobrir para o que estão vocacionadas, né? E eu, no meu caso, descobri muito cedo a minha vocação. Eu, com 7, 8 anos, já sabia muito bem o que eu queria fazer, né? Eu adorava ouvir rádio e por influência até da minha mãe, meu pai era viajante, ficava dias fora de casa e eu, como filho caçula, eu era minha mãe adorava ouvir a radionovela daquela época, a Rádio Nacional era, guardadas as devidas proporções, o que representa hoje a TV Globo, né? As radionovelas da Rádio Nacional eram um grande sucesso. Minha mãe era ouvinte assídua e à noite ela ligava aquele radião grandão, né, que tinha antigamente, que pegava tudo, ondas curtas, médias, longas, e ficava segurando ali no fio, que era a antena, para que o áudio ficasse mais claro, né? E eu via as radionovelas. E eu comecei a gostar de rádio exatamente nessa época. Então, os meus irmãos mais velhos reuniam os garotos lá do bairro para fazer umas disputas lá, formavam 3, 4 times e jogavam num campinho de terra que tinha atrás da minha casa. E eu, como criança ali, o menor de todos, eu já ficava na beira do campo, usando alguma coisa, simulando o microfone e narrando as partidas. Então, eu desde cedo já sabia o que eu queria. Demorei um pouco, eu só comecei a trabalhar no rádio na minha cidade, em Campinas, com 17 anos. Eu estreiei como locutor de programas esportivos. Eu lia as notícias dos programas esportivos da rádio local. Então, é isso aí. Eu, na verdade, eu nunca pensei em ser narrador esportivo, né? Eu gostava muito de rádio, tanto que no rádio eu fiz várias coisas. Eu fiz reportagem, eu apresentei programas musicais e nunca narrei futebol no rádio. Fiz reportagens de campo, né? Reportagens esportivas nos jogos, mas nunca tinha narrado no rádio. Eu comecei a narrar já direto na televisão, isso um pouco antes da Copa de 1982, já para a TV Globo. Aliás, grandes rádios de Campinas, inclusive, né, algumas rádios referências em Campinas, como a Rádio Central, por exemplo, né, a Rádio Bandeirantes de Campinas e tantas outras. Pois é, o meu começo foi na antiga Rádio Educadora PRC9 e que mais recentemente adotou o nome de Rádio Bandeirantes. Quando eu comecei, ela já era propriedade do Grupo Bandeirantes, como Rádio Educadora, né? E recentemente eles resolveram transformá-la em Rádio Bandeirantes. É uma emissora que está completou agora em novembro, 88 anos de existência. E na época que eu comecei, era a mais poderosa emissora da cidade, concorria com a Rádio Brasil, com a Rádio Cultura, mas ela era a dona da maior audiência, inclusive em termos de esportes, tinha uma equipe que era comandada pelo saudoso Salvador Lombardi Neto, morreu muito cedo, morreu aos 39 anos de idade, mas ele era caprichosíssimo e tinha uma paixão pelo rádio, um amor por Campinas, e ele fazia tudo aquilo com muita dedicação, e a equipe de esportes, que era grande, era uma equipe completa, ela tinha uma audiência assim, extraordinária. Então, meu começo foi no meio de grandes feras do rádio campineiro, naquela época. Eu aprendi muito. Pois é, né? O rádio, como diz um grande amigo nosso, o rádio faz história, como diz o Marcos Aurélio. O senhor é uma pessoa que tem uma versatilidade muito grande narrando, consegue narrar, além do futebol, outros esportes também, né, como tênis, por exemplo, e outros esportes. Na sua opinião, a que se dá isso, essa versatilidade? Hoje eu até acho que não sou tão versátil assim, né? Porque quando eu comecei a narrar,
praticamente o esporte predominante era o futebol. Os outros esportes, os chamados esportes olímpicos, começaram a ganhar muito espaço na televisão com o Luciano do Vale, quando ele deixou a TV Globo e foi primeiro para a Record e depois para a Bandeirantes, quando estreou lá com o Show do Esporte. Aquela programação da Band era uma pré-programação do que fazem hoje os canais de esporte, né? Então ali os esportes olímpicos começaram a ter realmente a atenção que sempre mereceram e nunca tiveram, né? Graças ao Luciano do Vale. E eu praticamente, na TV Globo, sinceramente, eu me lembro de ter feito alguma coisa que não fosse futebol, assim, muito raramente, porque a Globo só fazia futebol. Os outros esportes, eles acabam, de uma certa forma, para uma empresa que tem uma grade de programação a ser seguida, compromissos comerciais muito fortes, que não podem ser rompidos a toda hora, então ela evita, até hoje, colocar no ar uma partida de tênis, a não ser que envolva uma disputa de um grande título e um brasileiro em quadra, né? Caso contrário, não vai fazer. Joga para o Sport TV, por causa de problema de horário. O tênis tem hora para começar e não tem hora para acabar. Então, os que estão começando hoje, né, os que começaram há pouco tempo na narração esportiva, eles já vêm prontos para abraçar outros esportes. E eu diria para aqueles que ainda pensam em ingressar no rádio ou na televisão, na área de esportes, que é preciso mais do que nunca estar familiarizado com várias modalidades esportivas. Várias, né? É preciso estudar, é preciso acompanhar, se a pessoa puder fazer um curso de educação física, que faça, né? É preciso ir assistir treinos, conversar com técnicos, conversar com jogadores, para ficar sempre por dentro de tudo, porque alguns esportes têm uma regra complicada, né? O vôlei tem uma regra que tem algumas armadilhas para quem está narrando, o basquete idem, né? Então é preciso estar por dentro de tudo, é preciso estudar muito. Os locutores de hoje, que estão começando, que já estão ganhando espaço nas emissoras, praticamente já entenderam isso. Você pega, por exemplo, o Everaldo Marques, que era da ESPN, foi para a TV Globo há pouco tempo. O Everaldo é um locutor muito versátil, narra muito bem vários esportes. Para citar um exemplo dos novos, né? Eu gosto muito do trabalho dele e ele vem se destacando. E logo será, eu não tenho a menor dúvida, será um dos principais narradores da TV Globo. Por enquanto, ele vai sendo moldado mais na TV fechada, no Sport TV, com algumas pequenas incursões aí pela aberta, né, pela TV aberta, mas ele é um dos bambas aí da nova geração de locutores. Aliás, Everaldo Marques, que já narrou futebol americano, outras modalidades, e inclusive, né, começou sua carreira aqui em São Bernardo do Campo, de onde eu falo, né, na ST Sport, na Rádio Paraty, né, teve seu início de carreira aqui. E a questão do tênis, por exemplo, que tem uma linguagem muito própria, né, o que se faz no tênis, as jogadas, né, às vezes até um pouco difícil, principalmente coloco até no meu caso, como pessoa com deficiência, de ter a compreensão daquelas jogadas, né? Como que é para você narrar uma partida de tênis, né? Os grandes campeonatos, como o Roland Garros, assim, fazer esse estudo dessas jogadas, esses nomes tão complicados que tem no tênis? Olha, eu acho que o tênis até não é tão difícil. Nós procuramos, pelo menos na Band e no Band Esportes, nesses grandes eventos, sempre nos calçamos com a parceria de um bom comentarista, geralmente um ex-técnico ou um técnico, né? Então a missão do locutor fica facilitada pela presença desses experts no assunto. Eu, por exemplo, quando eu faço tênis, normalmente eu tenho feito com o Flávio Sareta, que é um dos grandes nomes do tênis brasileiro, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos no Rio. O Sareta é um parceiro espetacular, um grande amigo, um garoto pelo qual eu tenho um enorme respeito. Então é um expert, sabe tudo, sabe até quando a raquete quebra, simplesmente pelo barulho, né? Simplesmente pelo barulho. Então, quando não tem o Sareta, tem o Chiquinho Leite Moreira, que há décadas acompanha o tênis, fez toda a carreira do Guga e outros grandes eventos do tênis, é um outro expert.
Fora ele tem o Renato Messias, que é professor de tênis e é chamado às vezes para participar das nossas transmissões. Então são pessoas que realmente entendem, e eu acho que a missão do locutor fica facilitada, né? Eu não me arrisco, por exemplo, como eu te disse, o tênis, o vôlei, eles têm algumas regras, o lado técnico eu deixo para o comentarista. Eu sempre procuro fazer mais o feijão com arroz e não me arrisco a falar bobagem, né? Quando eu não sei, eu conto com a participação do comentarista. E assim também nas outras transmissões. O lado técnico compete a eles, né? O Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, que foi um dos principais narradores da América Latina, o Luciano sempre dizia isso: o locutor narra, comentarista comenta e repórter reporteia, né? Então é uma máxima do Luciano que eu procuro seguir. Saudades, Luciano do Vale, grande locutor que eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho aí nos anos 90, um locutor extraordinário. Muita falta. Começou como eu no Rádio de Campinas, desde muito cedo o Luciano correu atrás do seu objetivo. Eu me lembro dele no começo de carreira, ele começou um pouco antes de mim, mas eu já o acompanhava, nós já éramos amigos, ele namorava, a primeira esposa dele era amiga de adolescência minha, irmã de um grande amigo meu, então nós estávamos sempre juntos. E o Luciano, no começo da carreira, ele passava a mão num gravadorzinho, aqueles gravadores de rolo que tinha antigamente, gravador geloso. Alguém deve ter isso em casa ainda, né, como relíquia. E o Luciano ia para os treinos, ele ia acompanhar treinos coletivos do Guarani e da Ponte Preta, ficava lá na cabine narrando para treinar. Aí chegava na emissora, rodava aquilo para o chefe ouvir e corrigia os possíveis defeitos, né? E o Luciano sempre foi um obcecado pela profissão. Faz muita falta, muita falta. Hoje, alguns esportes brasileiros no Brasil devem muito ao Luciano, né? Tanto que ele ganhou o codinome de Luciano do Vôlei. O vôlei no Brasil hoje o que é graças ao Luciano do Vale. Foi ele que deu o impulso para o voleibol chegar ao patamar que chegou, com grandes conquistas, né? Basta lembrar quando ele reuniu as seleções do Brasil e da Rússia, da antiga União Soviética, ainda no Maracanã, lotou o Maracanã numa noite de chuva. Foi um espetáculo épico, os jogadores parando o jogo e procurando uma maneira de enxugar a quadra para não prejudicar o público, para dar sequência. Foi sensacional, uma das coisas marcantes da carreira do Luciano do Vale. Pois é, pena que essas novas gerações não terão a oportunidade que eu tive, né, de acompanhar o grande Luciano. Esses clubes, você citou Guarani e Ponte Preta, né, que infelizmente no momento atual não estão aí no cenário do Campeonato Brasileiro, principalmente, né, o Guarani até chegou próximo, né, de subir para a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Como que você vê esses clubes do interior no cenário atual? Bem, não só os clubes do interior, né? Alguns grandes clubes já enfrentam sérias dificuldades. É inacreditável, mais um campeão sul-americano, detentor de grandes títulos, como o Vasco da Gama, como o Cruzeiro. Agora, tudo indica teremos o Grêmio na segunda divisão. É inaceitável. É inaceitável que esses grandes clubes tenham tido todas essas conquistas e não souberam aproveitar, né? E não souberam aproveitar. O bonde passou e eles não embarcaram. Quer dizer, eles, cartolas, né, se locupletaram, roubaram esses clubes. Essa que é a grande verdade. Enterraram esses clubes. O Cruzeiro, o Vasco tem dívidas imensas. O Grêmio ainda não. O Grêmio me parece um clube bem administrado e que, por circunstâncias, pode cair aí para a Série B. Ainda tem uma mínima chance de se salvar. Tomara que consiga se salvar. O Grêmio é uma instituição que merece todo o nosso respeito, que sempre teve um futebol forte, assim como o Inter, os dois representantes lá do Sul. Então, não é que não mereça cair, né? Eu acho uma pena, acho ruim para o futebol brasileiro. Mas, de modo geral, o futebol brasileiro ele só vai se reerguer e encontrar um bom caminho quando houver uma união muito forte de todos os clubes, principalmente os clubes da Série A. A formação de uma liga
que corte o cordão umbilical, que se torne independente da CPF, é que vai salvar o brasileiro, o futebol brasileiro. Na CBF há muita ganância, os cartolas só pensam exclusivamente em dinheiro, então o ideal seria que a CBF cuidasse apenas e tão somente da seleção brasileira e deixasse que os clubes decidissem os seus rumos, os seus caminhos. Porque, caso contrário, a situação não vai melhorar a curto e médio prazo, eu vejo assim. Por quê? Porque a maioria dos clubes tem dívidas ou com federações ou com a própria CBF, né? Na hora da crise, na hora que a água bate no pescoço, eles pedem socorro e são atendidos e aí ficam com o rabo preso. Ficam com o rabo preso com as federações, a CBF depende das federações para eleger os seus presidentes, é uma cadeia, é uma corrente. E os clubes ficam reféns, ou de federações ou de CBF. Na minha opinião, a Liga é o que pode salvar o futebol brasileiro. Ou talvez uma melhora possa ser conquistada agora com a lei das sociedades anônimas, que vai começar a vigorar. Não é qualquer investidor que vai colocar o seu dinheiro em qualquer lugar, né? Para você captar um sócio, é preciso que você tenha planejamento, tenha pés no chão, né? Que você apresente para o seu investidor os seus planos. Olha, vamos fazer isso, X, Y, Z, e aí você vai convencer alguém a botar dinheiro e fazer a coisa funcionar. Veja, por exemplo, o Bragantino, na parceria com a Red Bull, já neste Campeonato Brasileiro conseguiu uma campanha extraordinária e vai crescer muito mais, porque a Red Bull, ela investe muito, tem um trabalho muito sério, busca profissionais competentes no mercado e é uma empresa ética, transparente, não quer saber de palhaçada, né? Você aceita a minha parceria? Sim, então deixa comigo que eu vou administrar o negócio, né? O presidente do Bragantino lá, o Marco Chedi, que vendeu o clube para a Red Bull, ele continua participando, mas é a rainha da Inglaterra, né? Não manda absolutamente nada. Por uma questão de vaidade, fica aparecendo por aí como se ele fosse o grande realizador de tudo que está acontecendo, né? A grande peça que conseguiu levar o Bragantino a esse patamar. Não, isso aí graças à Red Bull. E os clubes, principalmente os clubes do interior, não só de São Paulo, os pequenos clubes, não tem outra saída. Ou eles buscam parcerias, inclusive do ponto de vista comercial, visando lucro, eles precisam transformar o futebol em negócio, porque senão isso já acontece lá fora, principalmente na Europa, né? O mais recente na Inglaterra, que acabou de ser adquirido por um forte grupo árabe, até houve uma certa revolta da torcida, me fugiu agora o nome do time, mas não é um time tradicional, mas não é um time de ponta, e que poderá vir a ser com tantos investimentos, porque o dinheiro que vem da Arábia vem de Jamanta, né? Vem dólar naqueles aviões Jumbo 747. Então, por aí. Eu acho que o caminho é esse, para recuperar equipes tradicionais. Falando aqui do estado de São Paulo, o América de São José do Rio Preto é um exemplo, tem um belíssimo estádio, uma cidade, uma região fortíssima. Desapareceu praticamente o América, a mesma coisa no noroeste de Bauru, né? E por aí vai, 15 de Piracicaba, que está aí na luta, tentando voltar com o apoio da população, alguns magnatas da cidade botam lá uma grana, mas isso é insuficiente, O Guarani, você falou de Guarani e Ponte Preta, a Ponte se salvou agora aos 45 do segundo tempo de cair para a Série D, e vou te dizer, se tivesse caído para a Série D, dificilmente a Ponte conseguiria se reerguer, né? Ainda bem que se salvou, tem uma nova diretoria que está já assumiu, é uma nova gestão depois de 25 anos nas mãos aí de um único, praticamente um investidor que colocou muito dinheiro lá, mas tirou, né? Colocou e tirou, fez da Ponte um balcão de negócios. Vamos ver se essa nova gestão consegue levar a Ponte Preta ao lugar que ela merece, né? Reeditar aquelas grandes equipes da década de 70, da década de 80. O Guarani me parece que já achou um bom
bom caminho, também sob uma nova administração. Eu mesmo à distância, pelo que eu consigo ler e ouvir a respeito, me causa a impressão de que a palavra de ordem lá é planejamento e limite de gastos. Não fazer loucura, pés no chão. Já pagaram boa parte das dívidas e é por aí. Se não conseguir voltar em 2022, por exemplo, para a Série A, mas se fizer uma boa campanha como fez esse ano e com a volta do público, o dinheiro entrando, pagando as dívidas, pagando os salários em dia, essa volta vai acontecer. Se não em 22, vai acontecer em 23 ou 24, mas ela tem que ser feita com muita paciência, com muito planejamento, para quando chegar na Série A, não deixar nenhum rabo para trás, né? Porque aí vai ser aquele efeito sanfona, sobe e desce, né? Como a gente vê com muitos clubes, que sobem num ano, caem no outro, sobem no ano, caem no outro. Por quê? Porque continua tudo do mesmo jeito. Então, para voltar para a Série A, é preciso deixar a casa em ordem, para quando chegar na Série A, ter inclusive dinheiro em caixa para contratar bons jogadores, para poder fazer boa campanha. Pensar até em Libertadores da América. Senão não vale a pena. Fica na Série B que é melhor. Sem dúvida. Exemplos disso, né? O Sport Recife, a Chape, né? Que geralmente sobe e cai todos os anos, né? E tem alguns clubes que acabam fazendo isso. O América Mineiro, que sempre sobe e desce, esse ano parece que vai ficar, né? Mas por quê? Porque já tem uma parceria lá. Já tem uma parceria e a situação vai mudar. Pode esperar que o América logo vai fazer boas campanhas, né? Um grande exemplo é o Fortaleza. Fortaleza tem uma diretoria lá com pés no chão. Então, veja a campanha que o Fortaleza fez. Não dá para fazer loucura, né? Não dá para entregar o clube nas mãos de irresponsáveis. O que fizeram com o Cruzeiro de Belo Horizonte é pra gente que gosta de futebol, né? Eu que gosto do Cruzeiro, tenho muita simpatia pelo Cruzeiro, é pra gente ficar profundamente triste. Não dá para aceitar, né? E ninguém vai pra cadeia, essa que é a grande verdade. Infelizmente, ninguém vai pra cadeia. O sujeito senta lá e ele vai usar o dinheiro do clube, né? Se não para roubar em benefício próprio, ele vai fazer loucura. Vamos contratar fulano por X milhões. Mas não tem dinheiro. Tudo bem, a gente dá um jeito de pagar. Aí não paga. E aí acontece o que aconteceu, né? Quando levantam o tapete, a sujeira de baixo, ela é assustadora. Então, veja que o Botafogo está voltando para a Série A, também tem uma situação muito difícil financeiramente. Tem alguns mecenas lá que talvez consigam convencer o Conselho Deliberativo, os sócios, enfim, a transformar o Botafogo em SA. A família Moreira Salles, né? A sócia do Itaú Unibanco, uma das famílias mais ricas do Brasil. Eles são botafoguenses de carteirinha e estão dispostos a investir no Botafogo. Mas, para investir, não dá para você chegar e falar, vamos colocar 500 milhões aí no Botafogo. Tá, mas não é assim. Você tem que assumir o controle, porque senão esse dinheiro desaparece facilmente, né? Tomara que o Botafogo se entenda com esses investidores para voltar a ser o grande Botafogo dos tempos de Garrincha, Quarentinha, Didi, Newton Santos, etc. e tal. O senhor acredita que depois que a gente passar esse período difícil aí da pandemia, as emissoras de televisão irão voltar a fazer os jogos dos estádios? Olha, eu posso te dizer o seguinte, para alguns estádios convém não ir, porque você corre risco de vida. O torcedor, ele sempre enxerga o cronista, seja narrador, comentarista, repórter, como inimigo. Se o sujeito torce para o Santos, ele olha para você e acha que você é corintiano. Se ele é corintiano, ele olha para você e acha que você é palmeirense. Ele sempre acha que você torce para um time adversário do dele. E se sente no direito, esses malucos que frequentam estádios de futebol, de te agredir, né? Ou com palavras ou fisicamente. Eu passei muitos perrengues aí em estádios e em alguns eu realmente prefiro não ir. Então as emissoras já sabem em quais estádios a gente corre risco de vida, porque não há proteção nenhuma. Você, quando chega ao estádio, é obrigado a acessar o seu posto de trabalho passando pelo meio de torcedores. Por exemplo, a Vila Belmiro. Quando a gente chega na Vila Belmiro, a gente entra pelo portão de acesso ali dos cronistas, você tem que passar no meio daquela galera que está chegando no estádio e que fecha toda aquela rua ali em frente ao estádio da Vila Belmiro, né?
né? Então, dependendo do jogo, é sempre uma multidão. E quando eles te identificam, você corre risco de vida. Aconteceu comigo e com o Edmundo. Nós estávamos indo para fazer um jogo na Vila Belmiro. Eu fui num carro e o Edmundo foi num outro carro com o motorista dele. Eu cheguei antes, subi tranquilo porque não tinha quase ninguém. Eu sempre procuro chegar muito cedo, para evitar, inclusive, esse contato. Mas o Edmundo, quando chegou, ele chegou quase que em cima da hora e o motorista errou o caminho e entrou nessa rua que passa em frente à Vila Belmiro. Ela não fica impedida, né? Mas ela fica tomada por torcedores. E ali, devagarzinho, para não atropelar ninguém, o motorista foi indo, tal, quando estava próximo do portão onde ele deixaria o Edmundo foi identificado dentro do carro. Aí cercaram o carro, né? Deram chutes no carro, quebraram o espelho, quebraram o para-choque. Eles queriam, na verdade, o que eles queriam, os malucos, era tombar o carro. Começaram a fazer força para tombar o carro e sabe-se lá, a partir daí, o que é que aconteceria, né? Então, o motorista foi muito hábil, conseguiu com jeito, sem atropelar ninguém, sair da confusão e deixar o Edmundo ali na porta de acesso, chegou são e salvo. Mas isso já aconteceu comigo em Curitiba. O Luciano do Vale correu risco de vida lá no Mineirão, há alguns anos atrás. Cercaram o carro em que ele estava dentro, inclusive com a esposa. Tentaram virar o carro, né? Por sorte, a cavalaria da PM de BH estava por perto e conseguiu socorrê-lo, porque sabe-se lá o que aconteceria depois, né? Na cabeça desses malucos que frequentam o estádio de futebol, não dá para saber o que é que passa. São vândalos, né? Cafajestes, travestidos de torcedores. Então, para esses lugares, para alguns lugares, a gente prefere ficar no estúdio, né? E para as emissoras também é uma boa, porque economiza-se passagem, hospedagem, verbas de diárias para alimentação, verbas de táxi e tudo mais. Mas vão voltar, sim. As emissoras vão voltar, sim. Para alguns estádios, com certeza, né? Mas para outros estádios, diria para você que é melhor ficar em casa. Melhor ficar em casa. Eu lamento muito, porque, por exemplo, a Vila Belmiro, eu gosto de fazer jogo na Vila Belmiro. É um estádio aconchegante. E jogo do Santos é sempre muito interessante, né? Mas não dá. Há pouco tempo invadiram o setor onde ficam as cabines de transmissão de rádio e TV, jogaram câmeras da TV Globo no chão, tentaram agredir o narrador. E aí eu te pergunto, dá pra encarar? Não dá. Realmente é uma situação muito triste, muito delicada, né, que a imprensa acaba passando aí nos estádios, né? É algo que já foi, de uma certa forma, resolvido nas novas arenas, onde há muito mais segurança, né? No Maracanã, a gente chega hoje com absoluta tranquilidade, nós temos o nosso estacionamento próximo ali do acesso às cabines, e os seguranças do estádio sempre próximos para evitar qualquer tipo de assédio, né? E nas outras arenas também já é assim, lá no Beira-Rio, na Arena do Grêmio, em todas as arenas que foram construídas recentemente, principalmente aquelas que foram feitas para a Copa do Mundo. Há muita segurança, mas em estádios de times pequenos, você corre risco, né? Eu acho tudo isso muito lamentável. Não é comportamento de gente educada, né? De gente que teve educação. Há pouco tempo o Flamengo foi jogar em Bragança Paulista, já com o Renato Gaúcho no comando, e ali a torcida fica muito próxima do campo de jogo e passaram o tempo todo ofendendo o Renato Gaúcho, cuspindo nas costas do Renato Gaúcho e dos outros que estavam ali, da comissão técnica, dos reservas, no banco. Pô, isso é inaceitável, né? É inaceitável. É um comportamento de trogloditas. E como é que o senhor vê, depois desse período, qual o principal legado que o Brasil teve depois da Olimpíada Rio 2016? Nenhum. Tudo aquilo que foi prometido foi pro ralo, né? Tudo aquilo que foi prometido foi pro ralo. Basta ver lá no Rio de Janeiro, algumas coisas só foram preservadas, mas nada do que foi prometido, praticamente nada está sendo cumprido. Nós continuamos, em termos de esportes olímpicos, com muitas dificuldades, eu digo em termos de preparação. Algumas coisas foram feitas, né? O centro de treinamento dos Paralímpicos aqui em São Paulo, ali na região da Imigrantes, me parece, eu não conheço, só por fotografia, que ficou espetacular. Isso já é um grande passo, mas nós
nós precisamos muito mais. Nós temos que avançar muito mais. Existem centros aí que poderiam revelar anualmente atletas de todas as modalidades com competência e condição para trazer títulos e medalhas para o Brasil, e o que só não acontece por falta de estrutura. Os atletas enfrentam uma série de dificuldades, não tem acompanhamento nutricional, alguns são obrigados a treinar em horário impróprio. É um problema. Acho que nós temos ainda que avançar muito. E tudo isso é agregado, é atrelado a conquistas. Veja o que as conquistas do skate, agora na Olimpíada de Tóquio, trouxe para o Brasil, em termos de desenvolvimento do esporte. O skate já era muito praticado aqui pela garotada, mas depois dessas conquistas, depois de colocado na vitrine, né, da televisão, a febre, que era de 40 graus, foi para 50. Né? Hoje você vê praticantes de skate por todos os lados, mas graças às nossas conquistas. Eu fico pensando aqui que o número de garotinhas que querem praticar ginástica depois do que aconteceu com a Rebeca seja enorme em todas as praças. Mas é preciso ter estrutura. Não adianta essas meninas, a Rebeca com as suas conquistas, despertar nessas garotas o desejo de seguir os passos dela, se não houver estrutura. Não adianta falar que tem, porque não tem. Aquela que precisava ter, né? Tem, você vê aí técnicos lutando com dificuldade, gente levando coisa de casa pro ginásio para poder dar continuidade no trabalho. É uma pena. No dia que nós tivermos um governo que olhe com a devida atenção pro esporte, que dê ao esporte o que ele merece em termos de estrutura, de verba financeira, eu não tenho dúvida de que nós vamos conquistar muito mais do que já conquistamos. Assim como temos o problema também com o futebol feminino, né, em questão de investimentos. O futebol feminino é outro legado do Luciano do Vale, né? O Luciano foi o primeiro a acreditar no futebol feminino. Hoje, o futebol feminino, ontem mesmo, eu assisti o jogo do Brasil com o Chile no torneio internacional de Manaus. O Brasil ganhou por 2-0, conquistou o torneio. É um trabalho de muita paciência que está sendo feita pela técnica que o Brasil importou, a Pia Sandhag, e que já vai dando resultados, mas ainda tem muito chão pela frente para descobrir novos talentos. Por quê? Porque só agora, de 2 anos para cá, que os clubes começaram a dar um pouco de atenção para o futebol feminino. O time do Corinthians, por sinal, que é super vitorioso, é muito bom. Por quê? Está tendo toda a atenção que merece por parte da diretoria. E que os outros ajam da mesma forma, né? Mas não é só montar o time. Tem que dar ao time estrutura, tem que dar condição, tem que dar um salarinho razoável para essas meninas. E a televisão, no caso a Band, eu fiz alguns jogos do futebol feminino. Agora temos lá um time de narradoras e comentaristas para acompanhar, e o mesmo está fazendo a Globo com o Sport TV, né? Ontem mesmo foi a Renata que narrou o jogo, o que eu acho muito legal, né? As mulheres estão cada vez mais se destacando em vários setores de atividades, e na narração esportiva, nos comentários esportivos, não tem sido diferente. Temos lá na Band a Isabelle Moraes, que é muito boa repórter, boa narradora, mas falando do futebol feminino, o espaço que precisava ter na TV já foi conquistado. A Band tem feito alguns torneios, fizemos agora a Libertadores Feminina recentemente, e vai fazer para 2022 tudo que tiver ao alcance da Band, né? Tudo que ficar sobrando aí, porque a Globo vai e bota a mão em tudo e fica aquele monopólio chato pra caramba. Mas tem coisas lá que a Band vai fazer sim. O importante é que o futebol feminino consiga realmente o espaço que ele precisa ter, de todas as formas, né? E com o apoio das instituições. Tendo apoio interno, a coisa flui, a coisa se desenvolve. Capacidade, competência, as nossas meninas têm. E a Fórmula 1, mesmo não tendo um piloto brasileiro esse ano, né? Muita gente acompanhou a Fórmula 1, com o Hamilton principalmente, né? Que o piloto caiu nas graças do Brasil. Como que o senhor está vendo essa questão da Fórmula 1? Bom, a Fórmula 1
a Band deu muita sorte, porque acreditou, investiu, trouxe para sua grade de programação e nós estamos tendo uma das melhores temporadas dos últimos tempos. Uma disputa incrível do Hamilton com o Verstappen. Temos tido corridas que fogem da monotonia, né? Com ultrapassagens, com muita habilidade de alguns jovens pilotos que estão surgindo aí, e os índices têm sido excelentes, os índices de audiência, superando até as expectativas da própria Band num primeiro ano, e eu tenho a impressão que para 2022 teremos modificações na maneira de disputa. Eu não sei nem te dizer exatamente o que é, porque ainda não tomei conhecimento, mas sei que teremos uma nova Fórmula 1, que promete muito mais emoções com as alterações que serão feitas no regulamento. Tanto assim que alguns veteranos pilotos que já deveriam estar se aposentando esse ano, o próprio Hamilton pensava em parar, já renovou seu contrato porque ele quer experimentar essa nova Fórmula 1. Então podemos esperar muito mais para 2022. O brasileiro, como você bem colocou, né, é uma pena que não tenhamos mais nenhum piloto brasileiro no grid de largada, mas o brasileiro adora a Fórmula 1, e aqueles que estavam um pouco distantes aí nos últimos 3 anos, parece que voltaram a paixão. Basta ver o que aconteceu em Interlagos. O autódromo recebeu milhares e milhares de pessoas, foi uma festa maravilhosa, coroada com o Hamilton homenageando o Ayrton Senna. O público delirou. Então ganhou um grande impulso a Fórmula 1, até pela maneira como a Band tem feito a cobertura dos eventos, né? A Band está indo do começo ao fim com a transmissão, né? Começa muito antes da largada, mostra os bastidores com a Mariana Becker, a nossa repórter, entrevistando, mostrando detalhes interessantes, muito mais do que a Globo fazia por uma questão de compromissos comerciais dela. Não tenho nada a ver com isso, né? Mas o que acontecia era isso. Ela abria a transmissão 5 minutos antes e ultimamente não estava mostrando nem o pódio. E a Band está mostrando tudo. Foi muito feliz na contratação do Serginho Maurício, que narra muito bem, com muita emoção, com muita qualidade. E sem falar no Reginaldo Leme, que é um craque de muitos anos, domina aquilo de uma forma impressionante e que ganhou o reforço de 2 pilotos, né? O Felipe Giafone e o Max Wilson, que sabem tudo e mais um pouco de automobilismo. Então o time é muito bom, a Mariana está nisso, inclusive fixou residência na Europa há muitos anos, conhece todos os pilotos, conhece todos os bastidores e tem feito um trabalho notável. Podemos esperar muito mais na Band dessa Fórmula 1 para 2022, viu, Felipe? Sem dúvida, aliás, um time fantástico, né? A Mariana, acompanha o trabalho da Mariana já há muito tempo, o Reginaldo, né, já vem da família, Serginho, realmente trabalho muito bom aí da equipe da Band. Bom, Oliveira, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a atenção do senhor aqui com o nosso programa e gostaria de pedir para que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, a mensagem que eu posso deixar, meu caro Felipe, bom, primeiro cumprimentar você pelo programa, que não deixa de ser um espaço para a inclusão. Nós já avançamos muito no país nesta questão da diversidade, mas ainda tem muito a ser feito. Cabe a nós, inclusive, dos veículos de comunicação, responsabilidade nesse trabalho, nessa virada de comportamento do povo brasileiro. E quanto à inclusão, você sabe que as dificuldades das pessoas com deficiência no país são enormes, mas também já conseguimos alguns avanços, né? Já temos algumas coisas de primeiro mundo nesse quesito aí, mas é pouco. Precisamos continuar avançando e que as empresas, principalmente, olhem com muito carinho, mais do que tem feito, muito mais, no sentido de inclusão das pessoas com deficiência. Somos todos iguais, temos todos a mesma competência, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Eu tenho visto com enorme alegria, com enorme satisfação,
são pessoas que estão superando os seus problemas, as suas deficiências físicas e brilhando em suas atividades. E é isso que eu desejo, que eu peço às nossas autoridades. Que a gente possa ter um ano novo de muita paz, não é? de muita responsabilidade por parte dos nossos governantes, que olhem com muita atenção para as questões ambientais, que salvem a Amazônia, que está sendo destruída por mineradores, por garimpeiros, por desmatadores, por madeireiros. E isso vem acontecendo há muito tempo. É difícil porque é um território enorme, mas nós temos condição sim de controlar. Bota o exército lá, né? Bota o exército lá para acabar, para a gente poder salvar a Amazônia. É o que eu espero. Eu gostaria de ver um país que gerasse muito mais empregos para a sua população. Temos milhões de desempregados. Enfim, e para quem imagina um país combatendo esse incrível índice de desemprego, um país que possa proporcionar ao trabalhador viver com um mínimo de dignidade, que o trabalhador possa pelo menos colocar comida na mesa para os seus filhos, que ele possa ter os seus filhos estudando numa escola estadual que seja muito bem aparelhada, enfim, que ele possa no final de semana ter pelo menos uma vez por mês que seja fazer um passeio com a sua família, almoçar fora num restaurante bom, né? É isso tudo que a gente quer. Com certeza. Mais uma vez, agradecemos ao jornalista, locutor esportivo, Claudemir de Oliveira Andrade, conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.